Glória a Deus, amém? Já cumprimentei vocês com a paz do Senhor, amém? Então nesse momento, sem demora, abre a tua Bíblia comigo, lá em Deuteronômio, aleluias, glória a Deus. Deus é bom, amém? O Senhor é maravilhoso. Deuteronômio, capítulo 26 e o verso 1 em diante. O Senhor, Ele tem pressa em nos abençoar. O Senhor, nesta noite, Ele quer falar conosco. O Senhor, nesta noite, Ele não quer que venhamos sair daqui da mesma forma que entramos. Mas o Senhor, nesta noite, Ele quer que nós venhamos sair daqui com a certeza que Ele nos escolheu como vencedores. Ele nos escolheu porque Ele sabe que cada um de nós tem um potencial para poder permanecermos firmes na presença dEle, amém? Possamos ler? Amém? Glória a Deus. A palavra do Senhor fala desta forma: quando vocês estiverem entrando na terra que o Senhor seu Deus lhe dá por herança, e dela tiverem tomado posse, e te estiverem estabelecidos, amém? Apanhem alguns dos primeiros frutos de tudo o que produzirem na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá, e ponham tudo numa cesta. Depois vocês deverão ir ao local que o Senhor, o seu Deus, escolher para a habitação do seu nome, e dizer ao sacerdote que estiver exercendo o cargo naquela ocasião: declare hoje ao Senhor, o seu Deus, que vim para a terra que o Senhor jurou aos nossos antepassados que nos dera. O sacerdote apanhará a cesta das suas mãos e o colocará em frente ao altar do Senhor e do Senhor. Então vocês declararão perante o Senhor, o seu Deus: o meu pai era um arameu errante. Ele desceu ao Egito com pouca gente e ali viveu e se tornou uma grande nação, poderosa, numerosa. Mas os egípcios nos mostraram e nos oprimiram, sujeitando-nos a trabalhos forçados. Então chamamos ao Senhor, o Deus dos nossos antepassados, e o Senhor ouviu a nossa voz e viu o nosso sofrimento e a nossa fadiga e opressão que sofríamos. Por isso o Senhor nos tirou do Egito com mão poderosa e braço forte, com ferros terríveis e com, amém, sinais de maravilha. Ele nos trouxe a este lugar e nos deu essa terra, terra onde há leite e mel, com fartura. E agora trago os primeiros frutos do solo que tu, ó Senhor, me deste. Ponham a cesta perante o Senhor, o seu Deus, e curvem-se perante Ele, vocês e os levitas e os estrangeiros que estiverem no meio de vocês, e se alegrarão com todas e toda a sua família. Amém? Aleluias, glória a Deus. Aleluias. Pode assentar no teu lugar, amém? Soberano Deus, tu és santo, tu és tremendo, tu és maravilhoso. Pai querido, e nesta noite eu creio, Pai querido, Pai amado, que o Senhor está presente neste lugar. Pai querido, eu te dou graças pela oportunidade, pelo privilégio, Pai querido, de estar aqui. Te dou graças, te agradeço, ó Deus querido, Deus amado, porque sei, ó Pai, que sem Ti, ó Deus querido, nós não podemos nada, nós não somos nada. Mas nesta noite, ó Deus querido, eu peço ao Senhor que revela a Tua palavra aos nossos corações, que o Senhor fique à vontade, ó Pai querido, para falar conosco. Hoje é noite de primícias, Pai. Hoje, ó Deus querido, Deus amado, o primeiro
primeiro fruto no qual, ó Deus querido, nós tiramos para o Senhor, foi a nossa adoração, foi a nossa glorificação. Então nesta noite, ó Pai querido, receba, ó Pai amado, os frutos que cada um vem entregar no altar do Senhor. Receba, ó Deus querido, a vida de cada um, meu Pai querido, como uma oferta agradável a Ti, como uma primícia preparada, como uma primícia separada, como uma primícia escolhida. Pai querido, nesta noite eu peço, Senhor, que fale conosco, que revela a Tua palavra aos nossos corações, abre os nossos olhos espirituais, os nossos ouvidos espirituais, e que nós venhamos estar sensível a Tua voz nesta noite, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, amém, amados, aleluias. A palavra do Senhor nesta noite, eu escolhi o tema para ela: o poder da semente. Amém? Aquele que semeia, ele colhe o poder de Deus sobre a vida dele. Aquele que semeia, ele colhe a provisão de Deus na vida dele. Aquele que semeia, ele colhe a fartura, ele colhe a prosperidade, ele colhe a provisão na vida dele, em todas as áreas, em todos os aspectos, amém? Aleluias. A palavra do Senhor nesta noite, ela vem nos falar acerca do povo, o povo no qual estava sendo escravizado no Egito, o povo de Israel, o povo no qual passava o tempo de tribulação, o tempo de dor, o tempo de peleja, mas um povo que viveu a promessa, um povo que muitos alcançou a promessa e outros não. A palavra do Senhor fala que o Senhor, ele usou o seu servo para tirar aquele povo dali daquela terra. Mas o Senhor, quando usou o teu servo para tirar o povo ali, ele não usou o seu servo de qualquer maneira. Ele o preparou, ele deu para ele autoridade, ele deu para ele poder, ele deu para ele discernimento, ele deu para ele um ouvido sensível à voz dele, porque Deus falava diretamente com ele. Deus, ele não precisava de ninguém para chegar diante de Moisés e falar com ele: vai com o teu povo, marche, vai que eu estou à frente. Não, Jesus falava diretamente com ele, porque era ele que estava à frente do povo, ele que liderava o povo. E a palavra fala que o Senhor, quando olhou para aquele povo, viu o grande sofrimento daquele povo. O Senhor fez para aquele povo uma promessa. O Senhor usou aquele homem para resgatar aquele povo. A palavra nos diz que aquele povo saiu do Egito, e aquele povo começou a fugir de Faraó, começou a viver do teu tempo de escravatura, começou a fugir ali do teu tempo de derrota, começou a fugir dali do teu tempo no qual eles eram ali humilhados, eles eram muitas das vezes açoitados. E a palavra fala que eles foi a caminho da promessa, eles continuou a sua caminhada, eles continuou o seu trajeto. E a palavra nos diz que quando eles chegou em frente ao mar, eles achou que tudo havia acabado, que o Senhor havia tirado eles dali e feito uma promessa de uma terra próspera, de uma terra frutífera, mas que esta promessa, quando eles chegou em frente àquele mar, eles achou que aquela promessa não era para eles, que aquela promessa não ia acontecer, que aquela promessa não ia ser alcançada, porque eles olhavam para um lado, não via recurso, eles olhavam para o outro, não via recurso, mas eles olhavam para frente. Envia Faraó com seu exército para poder pegar o povo de volta, para tornar-se escravo dele. Mas o povo, eles não entendiam que eles tinham à frente deles um Deus poderoso, que conhece todas as coisas, que sabe todas as coisas, um Deus que entra onde o homem não pode entrar, um Deus que abriu o mar para eles passar. E a palavra nos diz que quando aquele povo começou a passar, creio eu que eles começaram a jubilar de alegria. Eles ficou ali naquele momento sem entender, porque eles olhavam para um lado era água, olhava para o outro era água,
mas ali havia o caminho que ia levar para eles para a terra prometida, o caminho que ia levar eles para a terra de conquista. Meu amado e minha amada, o povo passou ali, mas o povo do outro lado, eles começou a murmurar, eles começou a questionar, eles começou a reclamar, porque do outro lado, pastor Osmael, estava o deserto no qual o povo ainda tinha que passar, porque o tratamento de Deus, ele dói, o tratamento de Deus muitas das vezes traz lágrima, o tratamento de Deus muitas das vezes traz choro, mas é porque Ele está nos preparando para ser uma primícia agradável, uma primícia perfeita, uma primícia limpa, uma primícia preparada, uma primícia de amor na presença dEle. Orianda labachuri canta labacheia. Aquele povo continuou o seu trajeto, aquele povo continuou a sua caminhada, mas a murmuração era muito grande. A terra prometida estava logo ali à frente. Aquele povo começou a rodear a terra na qual era herança deles, a terra no qual o Senhor havia preparado para eles, a terra no qual era uma terra que traria para eles prosperidade, uma terra que traria para eles alegria, uma terra que traria para eles paz. Mas aquele povo começou a sentir calor e começou a murmurar: quem é este Deus que nos tira do Egito para morrermos aqui de calor? E o Senhor providencia ali uma nuvem para poder cobrir eles durante o dia, e o Senhor providencia ali o calor para aquecer-lhes à noite. Mas ainda não estava bom, ainda não era tudo, ainda não era o suficiente. O povo teve sede e Jesus providenciou a água da rocha para matar a sede daquele povo. O Senhor em todo tempo estava mostrando para aquele povo que Ele era fiel com eles. Meu amado e minha amada, muitas das vezes nós estamos aqui, nós vivemos com Jesus, nós andamos com Jesus, mas nós não obedecemos a palavra de Jesus, nós não vivemos aquilo que Ele tem nos ensinado, nós não temos vivenciado o chamado dEle em nossas vidas. Muitas das vezes nós nos comportamos desta forma, nós reclamamos, nós murmuramos por tudo, nós questionamos tudo, mas nós esquecemos de tirar o primeiro nosso para o Senhor, a nossa primeira adoração, o nosso primeiro agradecimento, o nosso primeiro louvor. O Senhor nesta noite está nos chamando a atenção, Ele está nos mostrando que Ele também tem uma terra que mana leite e mel para mim e para você. Mas muitas das vezes o que tem nos impedido de ver esta terra e entrar nesta terra é a nossa incredulidade, é a nossa desobediência, é o nosso eu que está muito elevado, e muitas das vezes nós não entendemos, não compreendemos o que Deus tem para nós. Aquele povo não foi diferente. Aquele povo vivia murmurando. Muitos morreram sem entrar na terra prometida, mas aqueles que entraram na terra prometida, eles alcançaram a promessa, eles alcançaram aquilo que o Senhor havia prometido para eles. E o Senhor tinha feito a promessa para eles, e o Senhor tinha dito para eles: olha, quando entrares na terra, vocês plantarão, e os primeiros frutos que vocês colher, vocês levarão e entregarão ali para o sacerdote, para aquele que eu escolhi para estar ali à frente do trabalho. Vocês entregarão para ele, e ele levará até o lugar santo, e ali ele apresentará a mim. Amados, muitas das vezes o Senhor, Ele tem cobrado de mim, de você, para poder entregarmos o nosso melhor na presença dEle. Mas muitas das vezes nós não temos dado credibilidade ao Senhor.
Quando falamos de frutos, amados, nós muitas das vezes achamos que a primícia é esta mesa aqui preparada, que a primícia é essas frutas que estão aqui. Amado, essas frutas que estão aqui, não fui eu, não foi você que plantou, não foi nós que colheu lá na nossa vinha, não. Essas frutas aqui, nem sei se são os primeiros frutos, mas os primeiros frutos que o Senhor requer de mim, requer de você, é o fruto do amor, é o fruto da obediência, é permanecer firme na presença dEle, sem vacilar, sem olhar para trás, sem olhar para a direita ou para a esquerda, mas seguindo em frente, porque o seu alvo, o meu alvo, Ele chama Jesus. Ouri canta labachuri anda labacheia. O Senhor, Ele tem pressa, Ele quer contar contigo. E muitas das vezes nós não temos entregado ao Senhor os nossos frutos. Muitas das vezes nós temos andado como este povo. Nós temos andado de cabisbaixo, nós temos andado desesperado de um lado para o outro, muitas das vezes buscando contentamento naquilo que não traz contentamento para nós. E o Senhor nesta noite, Ele está nos convidando a obedecer a palavra dEle, porque quando nós obedecemos, nós vivemos a palavra dEle. E nós muitas das vezes olhamos o hoje e falamos: Senhor, está difícil, Senhor, não vou aguentar, Senhor, eu não vou conseguir. E Ele está do nosso lado dizendo: filha, filha, eu sou contigo, levanta, porque eu te tomo pela mão, eu te coloco de pé, e eis que eu te faço vencedor. Temos que entender, amado, que os frutos que nós temos que apresentar ao Senhor, nós temos que cuidar deles. Nós temos que apresentar ao Senhor todos os dias aquilo que Ele tem entregado nas nossas mãos, para que nós venhamos fazer. E muitas das vezes nós temos negligenciado a nossa fé, muitas das vezes nós temos abandonado a nossa fé, muitas das vezes nós temos deixado de lado aquilo que o Senhor tem colocado em nossas mãos. Que triste será aquele dia quando eu e você terá que apresentar ao Senhor os nossos frutos. Deus, Ele não deve nada para mim e nem para você. Deus, Ele já entregou o seu único como uma primícia agradável para poder salvar e libertar a minha vida e a sua vida. Mas quando chegará o grande dia que Ele pedir para mim e para você: mostre-me os teus frutos, o que será que nós temos, pastor Osmael, para apresentar para o Senhor? O que nós vamos ter para colocar diante do altar do Senhor? Amados, não é tempo mais de nós brincarmos, não é tempo mais de ficarmos em cima do muro, é tempo de nós abrirmos os nossos olhos espirituais e pedir ao Senhor que sejamos fortes e que nós venhamos sair de cima do muro e fazer aquilo que Ele nos chamou. Seja diferente, viva a palavra do Senhor. Não adianta eu ser crente meia boca, não adianta eu ser crente meia canela, não adianta eu ser crente só do reteté, mas eu tenho que ser um crente que eu creio na palavra, que eu confio na palavra, que eu dou frutos, que eu apresento os meus frutos para Deus. Ele falou para aquele povo: olha, obedeçam, falando em minhas palavras, obedeçam, sejam diferentes, não façam como seus pais, os antepassados, porque eles se tornaram escravos por causa da desobediência dos vossos pais. Amados, muitas das vezes nós temos pecado, maldições hereditárias, e temos caminhado com elas. Porque o meu pai era assim, porque na vida da minha mãe era assim, porque na vida do meu tio era assim, porque na vida da minha avó era assim. Não me interessa os frutos do meu pai, da minha mãe, da minha avó, interessa os meus frutos, é o que eu tenho para apresentar para Deus hoje como primícia.
O Senhor não está preocupado, meu amado e minha amada, com quantidade. O Senhor, Ele está preocupado com a sua lealdade. Ah, pastora, mas está tão difícil, a minha vida está tão difícil, as coisas se tornou impossível, se tornou tão difícil para mim. Eu não tenho força para me apresentar diante do Senhor, eu não tenho força para orar, eu não tenho força para clamar, eu não consigo mais, pastora, nem entrar no templo para dizimar, para ofertar na casa do Senhor, porque estou com meu coração entristecido, endurecido. Minha amada, meu amado, levanta a tua cabeça, porque Ele conta contigo. É você que vai fazer a diferença, e Ele que te fortalece, Ele que te levanta, Ele quem te sustenta. Jesus não pediu nada em troca, não. Ele nos salvou porque Ele nos ama. Jesus, Ele não barganhou com ninguém, não. Como nós temos barganhado com Deus. Eu só vou ser dizimista na casa do Senhor se o Senhor fizer isso e isso na minha vida. Não, meu amado, eu vou ser dizimista na casa do Senhor, porque eu tenho que obedecer a palavra do Senhor. Ele vai prover na minha vida, Ele vai trazer à existência aquilo que não existe, para que eu seja fiel com Ele. Eu vou ser ofertante na casa do Senhor, porque quando eu me derramo ali a minha oferta no altar do Senhor, automaticamente a mão do Senhor está estendida para poder me alcançar, para não faltar o pão dentro do meu lar, para não faltar a saúde na minha vida, para não faltar o emprego. Mas o Senhor é Deus e supre as minhas necessidades. Muitas das vezes nós temos barganhado com Deus. Eu faço se Ele fizer. Meu amado, não é desta forma. O Senhor, Ele faz mesmo nós não fazendo. O Senhor, Ele provê mesmo nós muitas das vezes não obedecendo. Sabe por quê? Porque o amor dele é incondicional. Ele não ama nós por quem nós somos, Ele não ama nós por causa dos nossos pecados, mas Ele ama o pecador, porque Ele quer que o pecador seja restaurado, limpo, purificado, para poder entrar na terra prometida, a terra no qual as ruas são de ouro e de cristal, a terra no qual Ele pegará o galardão e vai entregar e dizer: seja bem-vinda, bendita do meu Pai, seja bem-vindo, bendito do meu Pai. O Senhor, Ele não está olhando o que nós temos para ofertar, mas o Senhor, Ele quer que o que nós venhamos entregar seja com amor, seja com sinceridade, seja com dedicação. Este povo sofreu por desobediência, e muitas das vezes nós sofremos por desobedecer a palavra de Deus. Bater no peito e dizer: eu conheço a palavra de Deus, mas não viver a palavra de Deus não produz resultado. Para produzir resultado na minha vida, resultado na tua vida, é necessário que venhamos viver a palavra de Deus. Aí muitas das vezes deitamos a nossa cabeça, pastor Ismael, no travesseiro e falamos assim: Deus, o ímpio tem, eu não tenho. O ímpio alcança e eu não alcanço. O ímpio consegue, eu não consigo. É porque talvez o ímpio, meu amado e minha amada, ele tem sido fiel na sua vida mundana, e nós não temos tido fidelidade na nossa vida espiritual com Deus. É por isso que muitas das vezes Ele tem e nós não temos, porque nós não obedecemos, e Ele não está nem aí, porque Ele já não conhece a palavra, Ele não vive a palavra, Ele não está no centro da palavra. Ele vive no mundo, Ele serve o mundo, mas Ele serve com amor e dedicação. O ímpio pode estar chovendo, mas se tiver um pagode, ele está lá. Nós, se chover, eu não vou na igreja porque eu vou molhar. Hoje eu não posso porque eu não tenho uma sombrinha. Hoje eu não posso porque não tenho a irmã para me buscar.
O ímpio, se ele souber que vai ter uma turma reunida para poder fazer uma passeata, para poder escandalizar, para poder brigar, para poder questionar algum direito, ele está lá. Mas nós vamos caminhar, vamos mostrar quem é Jesus, vamos falar de Jesus, falar que Jesus tem o melhor desta terra para nós, falar que Jesus, Ele ressuscita o morto, que Jesus, Ele cura, que Jesus, Ele liberta. Não, eu não posso. Eu só tenho sábado e domingo para dormir até umas 7, 8 horas, não dá. Eu não consigo levantar cedo, pastor Ismael. Sabe, meu amado e minha amada, nós arrumamos tudo quanto é jeito, tudo quanto é forma, para poder deixar de fazer a vontade do Pai, de deixar de se apresentar diante do Pai, como primícia agradável a Ele. Nós arrumamos meios, formas. Deus, Ele não quer que nós venhamos mendigar nada. Deus, Ele quer que nós venhamos ser prósperos. Quando eu falo em ser próspero, eu não estou falando que você vai ser rico, que você vai ter uma conta bancária extensa, que você vai andar aí nos melhores carros. Eu não estou dizendo isso. Deus pode te dar um carro? Pode. Deus pode te dar uma casa boa? Pode. Deus pode te dar uma cura? Pode. Deus pode te dar uma restauração? Pode. Mas quando eu falo que nós vamos ser prósperos, estou falando em todas as áreas, principalmente a nossa vida espiritual. Nós temos que ser prósperos, nós temos que, amados, viver a palavra e obedecer a palavra. Eu não sei o que você precisa, o que você necessita, mas faça como esse povo fez, que entrou na terra prometida. Eles esqueceram dos pecados dos seus antepassados, e eles produziram naquela terra, eles colheram, eles ali encheram os seus cestos e levaram e apresentaram ao Senhor. E quando eles apresentaram, havia uma promessa, que eles e toda a sua família se alegrariam diante do Senhor. Nós temos que entender que a promessa que o Senhor tem para a minha vida, ela é decorrente para toda a minha família. A promessa que Deus tem para a sua vida, ela é decorrente para toda a sua família. O Senhor, Ele fez muito mais por nós, e nós muitas das vezes não temos feito nada por Ele. Muitas das vezes tudo que nós temos feito para o Senhor é tão pouco. E muitas das vezes nós fazemos e achamos assim: eu estou fazendo porque é obrigação minha. Não, amados, nós temos que fazer porque nós amamos, porque nós queremos, porque nos faz bem, porque nos traz alegria, porque nos traz fortalecimento, porque nos